Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens com maior durabilidade e resistência, mas antes de irmos para o vídeo, vamos deixar bem clara a diferença entre durabilidade e resistência. A durabilidade é a capacidade de receber um golpe e não sofrer dano, já a resistência é quando você sofre o dano, mas é capaz de resistir e permanecer independente do dano, condições climáticas, fadiga e dentre outros fatores. E depois, isso tudo, quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Bônus, Capitão Man de Henry Danger. Ele só não entrou propriamente dito na lista porque eu não soube determinar se ele era resistente ou durável. Porque por um lado, ele recebe o dano, mas imediatamente ele se recupera, o que não necessariamente é durabilidade, porque ele recebe o dano depois ele se recupera, assim como sua resistência é bem constante, havendo episódios que ele pode lutar por dias e horas sem se cansar, enquanto em outros que ele não aguenta nem 2 segundos. Kilo Ozoltic de Hunter x Hunter ou Hunter vs Hunter. Desde pequeno, ele foi treinado pela sua família a resistir a vários tipos de dano, tortura e qualquer coisa que possa ferir o seu corpo. Logo, ele ganhou uma tolerância e uma certa resistência à dor. A sua durabilidade também é boa, mas não se compara à sua resistência, com qual ele pode lutar mesmo todo quebrado e machucado. Kurama de Yu Yu Hakusho. Por causa de sua origem yokai, ele é bastante resistente, podendo resistir a vários golpes poderosos que fazem crateras no chão e podem até mesmo tremer e destruir montanhas, assim como ele pode continuar lutando mesmo todo machucado e quebrado. E no Inuyasha, por causa de sua origem yokai, ele também pode resistir a vários golpes, principalmente de seres muito maiores e mais fortes que ele, e também ele tem um plus, ele tem um fator de cura que o recupera de qualquer dano, permitindo que ele continue no combate. Kratos de God of War, com certeza um dos personagens com maior resistência e durabilidade dos videogames, já que ele pode lutar com exércitos inteiros por dias e horas sem se cansar, ainda por cima ele resiste a vários golpes, inclusive de deuses, titãs e dentre outros monstros e seres gigantes da mitologia grega, assim como seu corpo pode resistir a explosões semelhantes a explosões nucleares e apenas sujar sua roupa, e como se não bastasse, ele também pode continuar lutando mesmo todo quebrado, machucado e até mesmo quando está à beira da morte. Hulk, a resistência e durabilidade do Hulk são comparáveis à sua força, já que ele pode ser jogado contra um meteoro várias vezes maior que a Terra e resistir ao golpe e destruir o meteoro no processo, assim como lutar com pesos pesados como Thanos, Sentinela, Império, Fanático, Gladiador e Thor, seres escalados em destruir cidades, planetas e até mesmo estrelas. Outro feito impressionante foi na sua luta contra o Tocha Humana, em que ele tomou 2 supernovas na cara e apenas seus pelos foram queimados e nada mais que isso. E tem um detalhe de quanto mais raiva ele sentir, mais dura sua pele se torna. Como por exemplo, ele lutou com cachorros robôs do Doutor Destino que tinham dente de adamante, e lembrando que adamante é o metal mais poderoso do universo Marvel, e eles simplesmente não penetraram a pele do Hulk. Thanos, a sua durabilidade e resistência são impressionantes, já que ele pode lutar com vários seres por muito tempo sem se cansar ou se queixar de fadiga, e ele resiste aos mais diferentes golpes, como por exemplo, resistiu a uma luta contra seu filho que estava possuído pela Força Fênix, ou nas suas lutas em que Thor o golpeou várias vezes com seu martelo, e lembrando que Thor simplesmente pode destruir estrelas e até mesmo planetas, e de acordo com a Marvel, a pele do Thanos é a mais resistente e impenetrável da Marvel, o que faz que ele resista a vários eventos como tempo, radiação, eletricidade, fogo, gelo, água, altas temperaturas, baixas temperaturas, golpes físicos, pressão, energia cósmica e por aí vai. Hyperion da Marvel, apesar de ser conhecido como saco de pancada do Gladiador, do Hulk, do Thor e até mesmo do Fanático, é indiscutível que ele tem uma grande resistência física, podendo aguentar alguns golpes desses anteriormente mencionados, mas um dos seus feitos mais impressionantes foi quando ele suportou a destruição de 2 universos. Thor, por conta de sua fisiologia asgardiana, ele é bastante resistente e durável, já que ele pode lutar por anos e, se brincar, séculos inteiros contra vários inimigos sem se queixar de cansaço, dor ou fadiga, sem falar que ele foi torturado por um longo período pelo Carniceiro dos Deuses, e mesmo todo quebrado e perfurado, no último dia ele resistiu ao golpe e derrotou o Carniceiro dos Deuses como se ele nunca tivesse sofrido uma tortura. Ele pode continuar lutando mesmo todo quebrado e perfurado, ele consegue resistir às baixas temperaturas e, se brincar, até o zero absoluto, porque ele já luta com gigantes do gelo que podem simplesmente congelar planetas e sistemas solares inteiros. Mas o reverso também acontece, ele também é bem resistente a altas temperaturas, já que ele mergulhou na superfície do Sol e não foi desintegrado, e em sua extensa carreira ele pôde lutar com os adversários maiores e mais fortes que ele, como Hulk, Gigantes de Gelo, Império, Gladiador, Fanático, Hércules e por aí vai. Mulher Maravilha, graças ao seu treinamento com as Amazonas e a sua fisiologia de semideusa, ela pode resistir aos mais terríveis danos das maiores e mais fortes criaturas, até mesmo dos pesos pesados da DC Comics como Lobo, Aquaman e Superman, além de, é claro, de Deus, que por vezes são afirmados que seus atributos são incalculáveis e além da compreensão humana, mas com certeza um dos feitos mais impressionantes da Mulher Maravilha foi quando ela resistiu a uma explosão equivalente a 100 bilhões de galáxias explodindo internamente em seu corpo. Superman, é óbvio que ele não poderia ficar fora dessa
lista porque ele é conhecido como um dos seres mais poderosos e mais resistentes da ficção, e não é pra menos, porque ele pode resistir à colisão de planetas, golpes que podem destruir planetas e até estrelas sem dificuldade, aguentar golpes de Deus, que para muitas pessoas é considerado uma força incalculável e incompreensível, além de resistir à explosão de 50 supernovas de Kepler. Só pra você saber, uma supernova de Kepler tem aproximadamente 20 bilhões de megatons. Logo, ele aguentou o equivalente a 1 trilhão de megatons. E pra você ter noção, uma bomba atômica tem cerca de 50 megatons, ou seja, ele resistiu a uma explosão equivalente a 20 bilhões de bombas atômicas. E vale ressaltar que ele também resiste ao controle molecular, visto que nas suas lutas contra Darkseid, em que ele é golpeado pelos raios ômega, que podem destruir a existência e até desmontar molecularmente as pessoas, assim como quando ele lutou com um deus kryptoniano que controla a matéria, não conseguiu ser desmontado por ele. Apocalipse. Por vezes é dito que Apocalipse é mais resistente e durável que o Superman, e não é à toa, porque além dele ser maior e mais forte que o Superman, ele também tem a adaptação reativa e as placas ósseas que ajudam na sua resistência. Mas o que ele já resistiu ou é resistente hoje em dia não está nem no papel, como por exemplo, ele resistiu ao soco do Superman, o raio ômega de Darkseid foi triturado pelo Radiante, foi jogado no sol, resistiu a golpes de vários Lanternas Verdes e de um Guardião do Universo que pode alterar a realidade, lutou por 100 anos com uma raça guerreira e foi ininterrupto. Ele ficou 100 anos lutando sem parar, sem se queixar de dor, fadiga ou cansaço. Mas a coisa mais bizarra que já aconteceu com ele foi quando ele foi atingido pela energia do Imperiex, que tinha energia suficiente para varrer uma galáxia inteira. E apesar de ter ficado só no osso, E apesar de ter sobrado só o seu esqueleto, ele sobreviveu e hoje em dia ele possa talvez suportar a destruição do universo. He-Man. Os principais feitos de durabilidade e resistência do He-Man é poder lutar com vários inimigos por um longo período sem se queixar de dor, cansaço ou fadiga, muito porque a magia de Grayskull potencialmente limitada o alimenta constantemente, logo ele não enfraquece com o passar do tempo. Nos crossovers que ele fez com a DC Comics, ele se nivelou na força e na durabilidade contra o Superman, o que não é pouca coisa, mas o seu feito mais impressionante foi ele ter conseguido resistir a uma energia capaz de aniquilar todo o universo. Botamos de Dragon Ball Super até o presente vídeo, ele é o personagem mais durável e resistente de toda a ficção, e eu vou explicar o porquê. Apesar dele não ter metade dos feitos dos personagens citados nessa lista, mas o seu poder principal deixa ele tecnicamente na frente de todos esses personagens, pois ele não perde a sua energia vital a menos que ele seja danificado, e qualquer dano, seja físico ou de energia, simplesmente é mandado para outra dimensão, anulando completamente o dano. Então, tecnicamente falando, toda a existência e a não existência poderia ser destruída e ele não sofreria nenhum dano. É óbvio que eu estou me precipitando muito, pois não vimos ele sofrer danos absurdos, descomunais, e eu sei que ele também vai falar: ah, mas o Zeno apagou ele no Torneio do Poder, então ele não é 100% resistente. Sim, mas ele não recebeu um dano, simplesmente a existência dele foi apagada, então não é considerado dano. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso goste dos meus vídeos. Então, sou Android.